Fala galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar comentar um pouco sobre os carros protótipos nacionais, fabricados por pessoas assim como eu, como você, usando talvez uma simples garagem como laboratório de criação, tornando-os assim os verdadeiros e autênticos modelos nacionais. Talvez você ao ver esse vídeo se pergunte, será que eu posso fazer um carro e legalizá-lo? Sim, nossa Constituição diz que você pode. Desde que você possua o desenho do protótipo assinado por um engenheiro mecânico, você pode construir até 2 protótipos por ano se for comercializar. E também terá que atender todas as exigências do Inmetro e vistorias do Detran. É um caminho difícil, mas um sonho possível. Então vamos lá, lembrando que são alguns, falta muitos protótipos nesse vídeo, precisamos fazer outro vídeo para falar de todos. A grande maioria foi feito na época da ditadura, quando era proibido importar veículos. E como o brasileiro é muito criativo, acabou dando seu jeitinho, né? De ter seu carro esportivo na garagem. Fenemé Onça. Todo mundo se lembra da Fábrica Nacional de Motores FNM e de seu caminhão Fenemé, não é mesmo? E alguém se lembra ou soube da existência do Fenemé Onça? Pois bem, aqui vão algumas informações sobre esse carrinho mais ou menos clandestino. A estatal brasileira resolveu em 1964 fazer um carro esportivo, foi então buscar inspiração no famosíssimo Ford Mustang da Ford americana. E assim nasce o Onça, com chassi e mecânica da sua parceira italiana Alfa Romeo, que não sabia de nada do que estava acontecendo, e a sua carroceria, praticamente artesanal, era feita por Rino Malzoni, o famoso projetista. Foi apresentado no Salão do Automóvel de 66 e teve apenas 5 unidades produzidas. Quando a Alfa Romeo soube da história, acabou com a aventura e também porque nessa época a FNM já estava com a corda no pescoço e foi privatizada logo depois. Uma pena. Alfa Romeo Espingarda. Um segundo protótipo foi construído na oficina Peixoto, agora em parceria com o piloto petropolitano e preparador de motores Alfa Romeo Carlos Bravo, para competir os 1000 km de Brasília de 1966. Inicialmente equipado com motor preparado pelo departamento de competições da Alfa Romeo, Autodelta, 6 cilindros e cilindradas de 2.600 cm3, conseguiu chegar em segundo lugar na prova da capital federal, nas mãos de Olivetti e Bravo. Olivetti tinha como questão de honra eliminar a possibilidade do esportivo oficial da marca FNM, chamado Onça, alcançar a melhor colocação nas pistas que seu protótipo. Então apelidou o protótipo de espingarda, como numa alusão que a espingarda mataria a onça, né? Porém, o Onça, seu adversário, nunca chegou a competir. Posteriormente, o Espingarda foi comprado pelo piloto carioca Abelardo Aguiar, chegando a conquistar com mecânica FNM 4 cilindros o quarto lugar nos 1000 km de Brasília de 67, pilotado por Aguiar e Bravo. Willis Capeta. Willis Capeta, projetado e construído no Brasil. Trata-se de um Gran Turismo, seguindo os conceitos de estilo e distribuição de volumes dos anos 60 com carroceria em fibra de vidro, apresentando desenvolvimento que viriam a ser empregados no Aero Willis e o Itamaraty, sedãs da marca, com a caixa da transmissão com 4 velocidades, de série em 1965. O cabeçote do motor com novos dutos de alimentação e as rodas cromadas incorporadas à produção em 66, soluções brasileiras sobre o projeto original norte-americano. Nunca explicado se o protótipo ou carro de shows ou capeta foi apresentado ao público no Salão do Automóvel de 1964. Ibape Democrata.
A Indústria Brasileira de Automóveis Presidente IBAP foi uma empresa automobilística brasileira fundada em 1963 por Nelson Fernandes, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Inicialmente com 120 funcionários, esses teriam benefícios como título de propriedade da IBAP, participação da diretoria, descontos na compra do carro e preferência para se tornarem revendedores. Fernandes tinha o sonho de criar automóveis modernos e com projeto 100% nacional. O primeiro e único automóvel desenvolvido foi o luxuoso Democrata, com 2 ou 4 portas, carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, motor italiano, no caso o único componente que não era nacional, fornecido pela empresa italiana Procosalton, e com cabeçotes de fluxo cruzado confeccionados em alumínio montado na traseira e o interior com revestimento de madeira jacarandá. Consta que um forte lobby das montadoras instaladas no país junto ao governo militar acabou sepultando a IBAP e o sonho de Fernandes. Os veículos poderiam ser adquiridos por meio de compra de ações, esquema usado posteriormente pela Gurgel. Apenas 5 protótipos do Democrata foram produzidos, pois em 1965 a IBAP foi processada por fraude. Em 1968 a IBAP acabou fechando suas portas antes mesmo de começar a produzir o primeiro automóvel projetado totalmente no Brasil. O patrimônio da empresa foi sequestrado pela justiça, que somente 2 décadas mais tarde reconheceu ter sido indevida a intervenção do Banco Central na empresa. Outras ações suspeitas por parte do Ministério da Indústria e Comércio e outras autoridades governamentais à época condenaram as instalações da fábrica a ficarem abandonadas por todos esses anos. Das 5 unidades, só restaram 3, restauradas com peças que haviam sido apreendidas pela Justiça. Um dos exemplares foi entregue a Nelson Fernandes, que passou a dedicar-se ao negócio de cemitérios verticais, e outros 2 permanecem com o mecânico e colecionador José Carlos Finardi, de São Bernardo do Campo. Nelson, nascido em 24 de fevereiro de 1931, teve a oportunidade ainda de contar sua versão dos fatos no livro de Roberto Nasser, O Democrata, o carro certo no tempo errado. Carcará. O Carcará foi um carro aerodinâmico mandado fazer pela Vemag para estabelecer a primeira marca brasileira e sul-americana de velocidade sobre terra. Foi ideia do gerente de competições de fábrica, Jorge Lettre, para encerrar com chave de ouro as atividades do departamento de competição da fábrica e deixar algo valioso para a história da marca no Brasil. A Vemag estava nos seus estertores e já estava adiantadas as negociações de sua absorção pela Volkswagen. A marca da velocidade seria a última missão do departamento, que já tinha data para fechar em 30 de junho de 66. O Carcará bateu o recorde no dia 29 de junho de 66. Nas mãos do piloto Norman Casari, atingiu 214,47 km por hora na ida e 211,90 km por hora na volta, obtendo a média de 212,9 km por hora, que ficou com a primeira marca homologada pela FIA na América Latina. Após o feito, o carro ficou nas mãos da Vemag e posteriormente foi dado ao Norman Casari, que por sua vez desmontou o Carcará reaproveitando diversos componentes do chassi, que foi construído pelo Tony Bianco, e a carroceria em alumínio foi deixada em um galpão da Glasspack, empresa especializada em fiber, muito ativa na época, na Vila Mascote, em São Paulo. Anos depois, a Glasspack passava por uma crise financeira e foi obrigada a desocupar este galpão. Chamou um caminhão de sucata e se desfez de vários moldes antigos, e junto, lá se foi o Carcará. Seu destino, aparentemente, foi um ferro velho à margem de uma represa da zona sul de São Paulo, onde foi retalhado e ecologicamente reciclado. Uma pena, para não dizer uma vergonha, né? Autodrills. Construído em 1954 pela Autodrills Limitada de Curitiba, Paraná. Carroceria montada em um chassi de Volkswagen. Batráquio. O primeiro e único automóvel anfíbio nacional, o Batráquio, nome inspirado na fase em que o girino perde a cauda, foi inteiramente projetado e construído nos fundos da garagem de um empresário paulista, Irineu Cicarelli, de 70 anos.
Tudo feito apenas com os recursos de uma pessoa praticamente sem recursos, brinca o idealizador da proposta. Bianco S. Um belo esportivo baseado no carro de corrida Fúria, projetado por Tony Bianco. Carpo. Mais um brasileiro desconhecido, o Carpo, construído sob plataforma VW. O Jornal do Brasil, de 30 de 4 de 66, na página 23, apresentou a seguinte matéria: Oficina de Santos fez Volks Sport com carroceria de fibra de vidro. GT Pirão. Construído pelo carioca Fernando Ribeiro dos Santos, era um carro com 82 centímetros de altura e utilizava motor, câmbio e transmissão de motocicleta. Seu motor de 2 cilindros tinha 23 cavalos de potência, carroceria em fibra de vidro, suspensão aproveitada de um Jeep e freios de Renault. Pesava apenas 300 kg e as portas se abriam para cima. Alfa Romeo Custers. Joaquim Custers, projetista de lanchas, também desenvolveu carrocerias bastante arrojadas para automóveis nos anos 30, dentre elas este exótico Alfa Romeo, feito em Salvador, na Bahia, em 1932. Note a incomum colocação do estepe, o perfil aerodinâmico da capota, os paralamas, as rodas, pois o carro lembra uma lancha em velocidade cortando a água. Migoni. Mais um protótipo de veículo urbano, existem poucos dados desse modelo. Meta 20, feito e produzido por Chico Landi. Miura Sport, um dos mais belos fora de série brasileiros, desenhado em 1975 por Nilo Lachuk, produzido pela Aldo Capas, mais tarde Benson Globe SA. O veículo possuía uma série de itens que chamaram a atenção em seu lançamento, tais como faróis retráteis, volante elétrico com regulagem, bancos em couro, mas no entanto era pesado para a mecânica que tinha Volkswagen a ar. Isso prejudicava seu desempenho, mas mesmo assim o veículo obteve um bom sucesso de vendas. A Miura fez da inovação sua marca registrada, seus modelos eram recheados de tecnologia, mas teve seu fim com a abertura do mercado, que permitiu a entrada de veículos esportivos de série renomados, fazendo com que a produção e competição ficassem inviáveis. Mesmo assim, a empresa deixou sua marca na história.
Nigo, veículo artesanal construído pelos irmãos Hilton Pacheco e Pacheco Filho, de Brasília, Distrito Federal. Chassi com metalon de seção retangular, coberto por uma carroceria moldada em folha de alumínio, com ligações angulares feitas com o rebitamento da chapa em cantoneiras em L. Usava o motor Opala 151. Polistilo WM2. O carro ultrapassou os limites da imaginação. Quando você vê um WM2, entende que a imaginação não tem limites quando o homem cria linhas como estas. O WM2 tem design exclusivamente nacional e produção limitada e muita personalidade. Essa era a propaganda do carro na época. Escárdua. Participou do concurso 4 rodas modelo único em 1967. Capixaba, outro concorrente do concurso 4 rodas modelo único. Cinca Tempestade. O Tempestade, nome mudado após a primeira corrida em Brasília para a Perereca, foi construído pelo Departamento de Competições da Cinca sobre um chassi tipo Maserati, sendo o primeiro protótipo GT brasileiro construído por uma fábrica brasileira. Usava a mecânica em disposição tradicional, motor super tufão, Aquilon V8 frontal com 2 carburadores e avanço manual do distribuidor. Tração traseira com caixa 3 marchas original e alavanca no chão. O carro era conhecido também pelos mais variados nomes, TGT, Vendaval, Perereca ou o próprio Tempestade. Ele foi construído na mesma época em que a Cinca trouxe os Abarths, portanto seu desenvolvimento foi muito lento. Ele ganhou apenas 2 corridas, a primeira em Brasília quando o Chico Landi assim o quis, a segunda nos 500 km do Rio de Janeiro, a sua última corrida, quando Jaime Silva, chateado por ter sido preterido nas escolhas dos carros, resolveu mostrar que o protótipo era bom. O Tempestade chegou 2 voltas à frente dos Abarths e a 4 voltas do Alpine, respectivamente segundo e terceiro colocado. No início de 66, a Cinca fechou seu departamento de competições e o desenvolvimento desse carro foi encerrado. Projeto X1 ou Volksche. O projeto X1 foi realizado em 15 meses por 3 gaúchos, os engenheiros Haroldo Dreux e Raimundo Alencar Castro. O terceiro, que cuidou da funilaria, Carlan Cordeiro, não chegou a ver a obra concluída, pois morreu pouco antes do carro ir à rua. A carroceria é uma réplica do Porsche 904 com motor VW montado entre eixos e potência aumentada para 47 HP e 1.340 cm3. Sua velocidade 148 km por hora. A suspensão traseira era reforçada com molas helicoidais do Gordini. O protótipo do X1, conhecido como Porsche ou Volksche, foi adquirido em 1967 por Plínio Mantovani, que o manteve guardado em sua garagem. O veículo foi por muito tempo armazenado desmontado, pois as peças estavam muito danificadas devido ao total abandono. Após muitos anos e um longo trabalho, o veículo foi recuperado. Atualmente ele está com mecânica moderna, um motor AP 2.0 de 120 cavalos, preservando ainda originais a transmissão e a suspensão. Parabéns então aos Mantovani que preservaram esse modelo único. Bom, então chegamos ao final aí desse vídeo. Quero agradecer a você que nos acompanhou aí durante esses minutos. Lembrando que faltou muitos protótipos aí pra gente falar. Faltou a série do Puma, o Lobini e entre outros, né? Então a gente mais tarde vai fazer o vídeo da parte 2. E se você souber de algum veículo, conhece algum veículo que foi feito artesanalmente, denominado protótipo, você pode comentar, deixar seu comentário, que quando a gente fazer o vídeo de número 2, a gente vai estar falando, pesquisando e falando um pouco sobre ele e deixando os créditos para quem lembrar. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Lembrando que fique se quiser, acompanhe se puder. Valeu!